Olá, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo, hoje, dia 16 de setembro de 2020. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, né? A página Descomplicando a Recuperação abriu esse espaço, né, para falar desse tema, desse assunto muito importante, em um mês que é dedicado à prevenção do suicídio, né? O tema da live de hoje é o tema do suicídio. E nós estamos aqui com convidada a psicóloga Gleide Pradilha. Desculpa, Gleide. Tranquilo. Gleide Pradilha, e também com a presença do psicólogo Luiz Faustini, que tem estado aí todas as segundas-feiras, né, nas lives, falando sobre a dependência química e os 12 passos. Hoje o assunto, então, é bastante interessante, bastante importante, né? E nós trouxemos a Gleide aqui para falar com vocês. Ela que tem bastante conhecimento nessa área, né? Especialista. E eu vou passar a palavra, então, para o Luiz dar o seu boa noite aí, a expectativa sua para essa live, Luiz. E depois a gente já passa para a nossa convidada iniciar a exposição dela, né? Nós também vamos depois abrir para perguntas. Então, você que tem interesse no tema, quer pedir um esclarecimento, uma orientação, fazer um comentário, fique à vontade. Com você, Luiz. Bom, boa noite, Silvio, boa noite, Gleide. Boa noite. Boa noite a todos aí, companheiros, né, companheiras que nos acompanham nas nossas lives aí, na página Descomplicando a Recuperação no Facebook. E hoje, com uma convidada especial, né, presença da Gleide aqui, aproveitando, né, o momento oportuno, né, no mês que é totalmente dedicado para prevenção do suicídio. Então, num momento muito oportuno, a nossa querida Gleide aí aceitou o convite, né, e se dispôs a fazer essa live aí para nós, falar sobre um tema tão importante, né, tema que é tema corrente. Nós que lidamos com dependência química temos que também lidar com essa triste realidade, que é a realidade do suicídio, né? Então, tô com uma expectativa muito boa aqui, hoje mais como espectador, né? Tô aqui para aprender e participar aí naquilo que eu puder. Então, meu boa noite a todos vocês já sabem, né? Todas as vezes eu peço, e dessa vez não vai ser diferente, então comente bastante, curta a nossa página, convide os seus amigos, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que o conteúdo produzido nesse canal possa chegar até o maior número de pessoas possível, né? Esse sempre é o meu pedido, e hoje não é diferente. Então, meu muito obrigado, e boa noite a todos aí. Legal, Luiz, muito obrigado aí também pela sua presença, viu? Sempre importante seu conhecimento, e para também colaborar aí nos questionamentos, na participação aí na live. Então, vamos lá, com vocês, a psicóloga Gleide Pradilha, para trazer para nós conhecimento, né, nesse tema tão importante. Obrigado pela sua presença, viu, Gleide? Eu que agradeço a oportunidade, né, ao Silvio, ao Luiz, a vocês que estão assistindo, que confiam aí, né, na humanidade, que a gente ainda pode prevenir muitos suicídios através da informação, né? A informação ainda é a melhor prevenção, tá? Agradeço muito, peço que vocês façam aí o que o meu amigo Luiz pediu, que façam seus joinhas, compartilhem, afinal de contas, é disso que a gente sobrevive, de vocês, do público, tá? Eu vou começar com um texto, né? Ele chama Eu Assassino de Mim, né? Confesso, seria a minha última alternativa. Quando percebi que eu não vivia mais e se perambulava, procurando entender o que estava acontecendo comigo, passei a ver o mundo com desesperança. Meu corpo físico transitava pelos locais e ninguém notava que eu não estava lá. Talvez porque eu fazia muito esforço
para esconder a minha tristeza, apatia, dores do corpo, irritabilidade, desatenção, frustração diante de qualquer obstáculo. No grupo, eu era visto como sereno, brincava para esconder minhas dores, concentrado no trabalho, pontual, às vezes até chamado de puxa-saco. Eu mantinha meu plano em segredo, afinal, ainda não tinha decidido como faria para encontrar a paz, já que a felicidade das redes sociais já não me satisfaziam mais. Eram muitas alegrias, casais perfeitos, carreiras promissoras, aniversários e festas, anunciando o sucesso de muitos, enquanto eu planejava o meu assassinato. As pessoas acreditam que quem se suicida não tenta outras maneiras para fugir da dor. Mas acredite, eu procurei. Viajei, conheci pessoas, iniciei vários projetos, me lancei em desafios, fiz tudo o que pude. Procurei timidamente falar sobre o que passava dentro de mim, mas as respostas que vinham eram sempre as mesmas. Você precisa se esforçar mais, ter mais ânimo, lutar. Você não pode desanimar. Depende de você. Enfim, diante do meu fracasso como ser humano, sigo planejando o meu assassinato. Como morrer rapidamente sem dar tempo de se arrepender? Ideias não me faltavam. O que ainda me impedia era a coragem, ou quem sabe a covardia, diante do ato de decidir por algo irreversível. Passei noites maquinando como faria, e claro, com medo do desconhecido, aqui a tão temida morte. Bom, até que, passado muito tempo, eu andava procurando a maneira de encontrar paz. Ainda fraco, pensando a respeito, comecei a pensar. Vejo tantas pessoas lutando por batalhas pela vida, causas nobres como adoção, homofobia? Não. Integridade? A mulher? Racismo, exploração infantil? Inadmissível. Respeito ao direito de querer sem morrer. Acordo de paz entre as nações. Batalhas grandes por algo tão simples. Conscientizar a humanidade que ela deixou de ser humana. Se tornou um pacote de causas que precisavam de representantes. E por que não dizer comerciantes, negociando a vida segundo seus padrões de qualidade? Foi nesse momento que acordei de meu transe e, inexplicavelmente, ressuscitei para a verdade diante do meu assassino. Ele precisava se libertar da hipocrisia da vida, parar de querer se enquadrar na falsa perfeição e recomeçar a buscar ele mesmo. Foi quando entendi o porquê me referi a ele como assassino e não como suicida. No fundo, ele não queria morrer. Inconscientemente, desejava ser socorrido, amparado. Ele ansiava por ser verdadeiramente amado e não julgado. Qualquer pessoa podia tentar pensar no assunto morte, passar por esse desejo. Afinal, fugir da dor é uma necessidade humana. Só bastava o meu eu reconhecer que esse processo é um processo de um momento pela luta da sobrevivência. Meu assassino me pedia compaixão, argumentava sobre a vida ser difícil e dolorida. E que mesmo sem ser compreendido, como naquele momento ele não estava sendo, ele desistiu de morrer. Encontrou dentro de si, nas últimas forças, o desafio de encarar uma nova vida. Então começo com esse texto, dizendo para vocês que viveram um desafio, né? Em todos os contextos, mas que vale muito a pena. E que vale muito a pena a gente ajudar alguém que queira viver. Então, se tiver ao seu alcance, procure ajudar. Comece a observar. A observação é a chave para você perceber quem precisa de ajuda. Vamos lá, Silvio.
Ok? Voltei. Voltei. Você vai fazer uma exposição ou você já quer passar para a pergunta? Pode ficar tranquilo, pode passar. A única coisa que eu quero dizer é que não dá para falar de suicídio sem falar de saúde mental, né? O suicídio e a saúde mental, eles são conjuntos, né? E o que é saúde mental, né? Porque toda vez que a gente fala em suicídio, a gente sempre questiona a saúde mental. A gente precisa entender o que é saúde mental, para que a gente pare de julgar e pare de ser tão cruel com as pessoas que precisam de ajuda. A saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas uma mera ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, saúde mental é o todo. Então, quando alguém tem o desejo de morrer, não é que falta saúde mental, falta uma parte da saúde. Porque nós temos a necessidade de ser compreendida no todo. Então, precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Para poder também falar do suicídio. Tem a pergunta da Daniela, dizendo o seguinte, sobre esse tema, por que Setembro Amarelo? É verdade, é bastante, a gente já até conversou sobre isso, né? Na verdade, foi uma história muito triste. Um jovem com 17 anos, norte-americano, em 1994, ele compra um carro, um Mustang, do ano de 1968. E ele começa a restaurar esse carro. Começa uma relação de afetividade com esse carro. E ele não era amarelo. Ele pinta o carro de amarelo. Neste momento, a família começa a perceber como ele está, né? Interessado, lidando com toda aquela reparação. Olha que coisa interessante, reparação, dando vida àquele carro. Ninguém nota nada de diferente nele. Ele segue a vida, recuperando o seu carro, pintando ele de amarelo e fazendo outras coisas. Até que um certo dia, ele se suicida com um tiro dentro do carro amarelo. A família, então, comovida diante da situação, os amigos foram questionados, ele no momento não apresentava nenhum indício, tá? Pelo contrário, diz que sempre era muito carinhoso, alegre. Então a família resolve, em simbolismo, aquela relação afetuosa com aquele carro, distribuir faixas já no velório e alguns lembretes de quanto que é importante as pessoas pedirem ajuda ou quem está por perto abrir mais os olhos, ter mais sensibilidade, porque aquele jovem de 17 anos, né, o nome dele Mike M, perdeu a vida com 17 anos enquanto restaurava um carro, né, e que chegou até a pintar. Ele tinha vontade de viver, ele estava restaurando um carro, né, mas por algum motivo ele não conseguiu. Então, tem uma relação aí com a história de Mike M, norte-americano, um jovem de 17 anos. Né, acho bacana. Né? A fita amarela é a consciência de que um jovem de 17 anos, na flor da idade, tirou a sua vida. O Gleide, não sabia no disso, caso, viu? Eu pesquisando sobre o assunto, que eu até estava conversando com a Gleide um pouco antes, né, Gleide? Que eu vi essa história aí. É uma história triste, né? Mas realmente acabou surgindo um movimento todo daí, né? Ô, Gleide, sabe a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Pois não. Pode falar. Essa história tomou proporções maiores, né? Então, ela foi tomando proporções maiores no mundo. E aí, então, se aderiu ao Setembro e ao Amarelo, em homenagem ao Mike M, esse jovem de 17 anos, norte-americano. Tem duas perguntas, já tem mais três perguntas aqui, e uma delas é a que eu ia fazer mesmo. A da Rosana, que fala, quem comete mais suicídio? Eu acho que ela está se referindo a homem, mulher, acho que é isso. Quem comete mais suicídio? Entendi. Quer falar, Luiz, alguma coisa? Por Rosana.
você me corrige aí no comentário, tá? Ô, Luiz, quer comentar Oi. alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Não, na verdade, essa informação eu não tenho. Estou Tá. curioso para saber também. Então, tá bom. Na verdade, quem tem mais êxito, infelizmente, no suicídio são os homens, né? As mulheres tentam mais, mas, infelizmente, o êxito está nas mãos dos homens. Por quê? Porque a mulher conversa mais sobre os seus problemas, ela tem um mundo mais aberto, o homem é mais introspectivo, ele fala menos, ele cuida menos da sua saúde, né? Então, falta aí culturalmente mais abertura, né? Então, por falar menos dos seus problemas, quando ele vai se suicidar, é fatal. A mulher pode acabar escapando, mas o homem, ele não pede socorro. Então, efetivamente, Então, dá para dizer infelizmente, os que homens. Pode falar. dá para dizer que existe uma relação direta entre o suicídio e a capacidade da pessoa de expressar o seu sentimento, de pôr para fora. Existe essa relação? Sim, existe essa relação da pessoa, sim, mas existe um grande comprometimento da sociedade de ajudar isso a acontecer. Porque a gente já tem uma cultura onde, por si só, o homem já é mais introspectivo. A gente já tem uma cultura onde a mulher fala mais, né? É claro, quando você fala mais, você libera mais energias, mais emoções, né? Você divide o fardo, vamos falar assim de uma maneira mais comum. Quando você não fala, você alimenta mais emoções negativas. Então, falar é uma forma. Outra coisa, falar sobre o suicídio não é trazer nenhuma situação mórbida para o cenário. Pelo contrário, é abrir as possibilidades de alguém ter confiança em você e falar: cara, por quase eu não me suicidei. Sabe? Quando eu coloquei aquela chamadinha quem nunca, não é hipótese nenhuma querendo atingir um público 100%. É apenas a identificação de quem já não se esbarrou nesse pensamento e que faltou uma liberdade de expressão e que essa cultura nossa de fraqueza, de questões religiosas, questões culturais, impedia alguém de procurar socorro. Sim. Legal. Você quer falar um pouco sobre isso, Luiz? Queria sim, Silvio. A proporção de homens envolvidos com drogas, álcool e outras drogas, também é maior, é quase é mais que o dobro do que a quantidade de mulheres, né? Então, é natural isso, que também o homem tenha mais êxito para cometer o suicídio, né? Acredito que a gente está vivendo um momento um momento social aqui no Brasil bem propício para que isso aconteça, né? Infelizmente. Não só através das mídias, né? Que a gente está aqui utilizando uma dessas mídias, né? Que, infelizmente, muita gente usa sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de filtro, e acaba, muitas vezes, se deixando contaminar, né? Como a Gleide falou, não só a pressão pelo sucesso, mas também uma pressão imensa pela felicidade, uma obrigação de ser feliz o tempo todo. E isso acaba pesando e muita gente se diminui, né? Acaba criando uma autoimagem muito negativa, porque o suicídio, na verdade, ele é um pedido de socorro, né? Ele é um pedido de... É a pessoa dizendo, estou aqui, me sinto sozinha, né? Só que, infelizmente, muitas vezes a pessoa consegue êxito nisso, né? Essa cultura, essa pressão toda pela felicidade, ao meu ver, dificulta muito o pedido de ajuda. O pedido de ajuda ele é muito difícil de acontecer, porque a pessoa muitas vezes recorre a uma saída tão extrema para não utilizar uma outra. Olha o grau onde chegou a necessidade, a obrigação de ser feliz. Dizer eu não estou feliz, muitas vezes tem gente que prefere morrer do que confessar isso para alguém, do que falar disso com alguém.
Acho que outro fator muito interessante que a Gleide falou é que o homem se cuida menos, tá? Eu, como psicólogo também, só fazendo uma breve visão nos meus clientes, 70% dos meus clientes são mulheres, né? O homem tem essa dificuldade não de se cuidar, de se cuidar apenas fisicamente, mas mentalmente o homem se negligencia muito, né? Ainda existe um preconceito muito grande em relação a isso, aquela necessidade de ser forte o tempo todo, ou pelo menos de mostrar que aquela necessidade de ser o provedor, aquela necessidade de ser o esteio que sustenta a casa, né? Uma tradição passada, né? E perpetuada, né? Através das religiões sempre patriarcais, né? O homem no centro de tudo. E o homem, infelizmente, não está sabendo lidar com isso, não está sabendo lidar com essa pressão toda. E, infelizmente, né, pessoas têm morrido, perdido a sua vida, né, jogado a vida fora por conta disso aí. E eu tenho também uma pergunta para fazer para a Gleide. Antes de fazer essa pergunta, porque está relacionado com a instituição que eu vou falar, é uma instituição que eu respeito demais, tenho um carinho imenso, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Eu tive a oportunidade eu não fiz o curso, mas eu tive a oportunidade de acompanhar um companheiro que veio fazer recuperação na minha clínica e terminado esse período de recuperação, ele quis demonstrar sua gratidão, dar a sua parcela de contribuição para a sociedade e foi fazer o curso no CVV. Né? Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do quanto é profissional e estruturado esse trabalho. E a pergunta que eu gostaria de fazer, relacionada ao CVV, porque é algo que eu aprendi com eles lá dentro, né? Gleide, o CVV, as pessoas que atendem o telefone ali no CVV, que estão ali para ouvir o que as pessoas têm para dizer, ouvir o desabafo das pessoas, número 188, né? Atende no Brasil inteiro, ligação gratuita, e os atendentes, eles são instruídos, reinstruídos, e isso é reforçado sempre, né, constantemente, para que eles nunca deem conselho, para que eles apenas ouçam o que as pessoas têm a dizer, sem dar nenhum tipo de conselho, tá? Para o leigo, você acha que o caminho é por aí? Ficar dando conselhos para uma pessoa que alega ter vontade de se suicidar, ou que demonstra através dos seus comportamentos isso, será que conselhos de pessoas leigas no assunto podem piorar a situação, podem, ao invés de ajudar, podem dificultar ainda mais? Gleide, Sim. Antes de você responder, eu já vou emendar aqui outras perguntas, que a audiência está grande e tem já um monte de pergunta acumulada aqui. Que bom, a gente fica contente. Então, tem essa pergunta do Luiz, depois tem a do Marco Antônio. Quais são os sintomas que um provável suicida mostra para que possamos ajudar? Segunda pergunta. E tem uma outra da Glácia, que diz assim: essa semana na cidade de Bauru, teve 2 pessoas que tentaram se suicidar. Quando isso acontece, quando eles tiram eles do local, como que é o tratamento após essa atitude de loucura? Ou seja, elas tentaram se suicidar e, do que eu entendi aqui, não conseguiram, né? Não consumaram o ato. Ela está perguntando como é o tratamento. E depois volta para o Luiz uma pergunta da Simone aqui, Luiz. Ela perguntando se tem muitos dependentes, se entre os dependentes químicos ou alcoólicos, há muitos casos de pessoas que se suicidam. Então, vou passar para a Gleide essas 3 perguntas, depois volto para você, ok? Muito bem. Vamos lá, Gleide. Muito bem. Respondendo a do Luiz sobre o Centro de Valorização à Vida, é muito perigoso, realmente, uma pessoa leiga não ter aí condições. Mas o Centro de Valorização à Vida, ele é muito cuidadoso, né? Realmente há um cuidado muito grande, é uma instituição extremamente cuidadosa,
treina muito bem, realmente, as pessoas para a escuta apenas, para que não haja nenhum tipo de deslize no sentido de dar alguma opinião, né? Porque, às vezes, um telefonema onde você desabafa, alguém ouve você, você já passa uma noite tranquila, né? Então, o CVV é maravilhoso, um sistema perfeito, né? Então, busque ajuda numa instituição como o CVV, né? Perguntar para uma pessoa que não tem muito conhecimento de causa, ela pode querer te ajudar, mas a falta de conhecimento pode prejudicar. Agora, respondendo à pergunta em relação às 2 pessoas que tentaram se suicidar e que foram levadas aos hospitais e como foram tratadas, eu fui fazer um estudo, infelizmente, quando as pessoas são tratadas por motivos de suicídio, quando eles saem de lá, eles não têm um acompanhamento devido. Eles são tratados pelas causas físicas, naquele momento eles recebem ali alguns psicotrópicos, a assistente social pode bater um papo, mas saindo de lá, ainda falta política pública, tá, de assistência mais efetiva. Essa pessoa volta à sua demanda social com muita pouca condição. Então, realmente, precisaria de mais políticas públicas que abrangesse essa pessoa. Afinal, saiu de dentro de um hospital, tá com a prova viva de que ela quer morrer. Vamos usar, né, essa analogia. Então, ela deveria ser cuidada aí muito de perto. Qual a outra pergunta mesmo? Os sintomas. Sintomas, acho que é os sinais de uma pessoa que está... Do Marco Antônio, correto. Bom, primeiramente, nós precisamos desmistificar que nem sempre uma pessoa com transtorno é um suicida. Já existem muitas pesquisas que deixam claro que muitas pessoas que se suicidaram não tinham nenhum tipo de transtorno, nem esquizofrenia, nem bipolarismo, nada que levasse a essa extremidade. Claro, a gente pode ligar alguns transtornos ao suicídio, e isso é diferente. A gente pode pensar que pode começar alguns sinais, como isolamento, a pessoa começa a falar muito em morte, a pessoa começa a querer ficar sozinho, a se distanciar do grupo, né? Enfim, a pessoa muda alguns comportamentos, irritabilidade, né? É nesse momento que quem está próximo tem que olhar para essa mudança de comportamento. Nós não podemos ligar o transtorno ao suicídio, não. Tem muita gente que se suicida e nunca teve nenhum problema de transtorno, e os nossos dados científicos comprovam isso. Mas os transtornos também podem levar ao suicídio. Eu estou mostrando na tela aí um gráfico que eu retirei do site da Uniad, que é a Unidade de Álcool e Drogas. Eu não sei se está dando para enxergar. Expande ele, Silvio. Expande ele para a tela inteira. Deixa eu ver. Ele já está em tela inteira. Já está? Já está. Bom, eu vou falar, então, o que está em azul, acho que dá para ver, né? O que está em azul, ele corresponde a 36% e corresponde a transtornos de humor. Logo em seguida, em laranja, são 22% dos casos, transtornos relacionados ao uso de substâncias. Depois, em cinza, 12% transtornos de personalidade, 11% amarelo, esquizofrenia, 16% verde, outros diagnósticos, e 3% sem diagnóstico. Esse é o quadro aí da... Depois eu deixo o link aqui desse site aí para a gente... para as pessoas que quiserem aí acessarem. Vamos lá, Luiz, você quer responder essa pergunta sobre dependentes químicos? Se existe número muito grande... Na verdade, Silvio, né? O que eu tenho para falar é sobre a experiência mesmo, né? Eu não tenho a precisão dos números, mas a Uniad tem, né? Acho que esse gráfico que você apresentou já demonstra muito bem, né,
são 22%, de cada 100 pessoas que cometem um suicídio, 22 dessas pessoas estavam ali numa situação de abuso, né, de álcool e de outras drogas, né? Então, é um efeito colateral gravíssimo, né, porque efetivamente tira da pessoa qualquer chance de melhora, porque no final das contas ela acabou perdendo a vida, e a nossa esperança de melhora, ela vai até onde existe vida, né? Tem uma frase que a gente fala dentro de AA, né, que enquanto tem vida, tem esperança, né? E, infelizmente, 22%, né, como a Uniad apresenta aí, dos usuários, né, acabam, ou melhor, não é 22% dos usuários que cometem suicídio, mas 22% dos suicidas são usuários, né? Isso. Um número bastante expressivo, se você comparar, que nem a fatia maior, que é a de 37%, ela está falando de transtornos de humor. Então, engloba uma gama grande de transtornos de humor. Quando a gente vê 22% para o consumo de substâncias, o consumo de substância é uma doença única, né? Ela sozinha arrasta 22%, né? Recebe o crédito por 22% das pessoas que tiram a própria vida, né? Então, a importância de tratar está intrínseca aí, né? É por isso que o canal Descomplicando a Recuperação abriu as portas para esse tema, né? Não só porque é o Setembro Amarelo, não só porque é o mês de prevenção ao suicídio, mas no primeiro contato que eu tive com a Gleide me falou um negócio muito interessante, que assim, abriu a minha mente na hora, né? Quanto mais a gente fala sobre o assunto, fica mais fácil para as pessoas que estão nessa condição também falarem sobre o assunto, né? Porque, infelizmente, suicídio ainda é tabu, fala-se muito pouco sobre o tema. É algo que ninguém quer compartilhar, que ninguém quer discutir, e são assuntos que precisam vir para discussão, porque quanto mais se fala, maior a facilidade daquele que tem o problema em assumir que tem o problema, né? Então, acho que, assim, na opinião de vocês, falar sobre o tema não pode vir a acabar estimulando pessoas que não estavam pensando nisso a passarem a pensar e acabar cometendo? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, falar sobre o tema vai ajudar, porque assim, aquele que já tem o pensamento, ou melhor, aquele que ainda não tem o pensamento, falar sobre isso, acredito que não vá aumentar a probabilidade da pessoa cometer mais suicídios. Mas naqueles que já têm a ideação suicida, aqueles que já estão cogitando a hipótese, perceberem que o tema não é tão absurdo quanto ele imagina, né? Que várias pessoas estão comentando e tem um pouquinho ali de empatia, né? Acho que pode ajudar e ajudar muito, né? A Gleide falou uma coisa ali também, o Silvio, se você me permite só me estender mais um pouquinho, sobre a situação daquele que faz a tentativa de suicídio e depois é atendido pelos profissionais da saúde, tá? Eu não sei se acontece com o suicida a mesma coisa que acontece com o bêbado, por exemplo, quando ele se acidenta na rua, não é? Isso aqui não é uma crítica às políticas de saúde, aos profissionais, não é uma crítica aos profissionais da saúde, sim à política de saúde, tá? Porque é isso que precisa ser trabalhado. Normalmente as pessoas vêm com desdém, o alcoólatra, quando ele cai, bate a cabeça, sabe? Os próprios profissionais da saúde ainda não recebem o treinamento adequado para lidar com esse tipo de caso, né? Infelizmente, hoje tem uma questão que a psicologia adotou, que é a da obstetrícia, né, para acabar com a violência obstétrica, mas é necessário também um envolvimento maior da nossa classe, né, dos psicólogos,
a respeito do tratamento aos suicidas em potencial, porque muitas vezes qual é a fala do profissional da saúde que atende esse cara? Ele diz assim, enquanto eu estou aqui tentando salvar vidas, esse cara está jogando a vida dele fora. Isso gera uma certa irritação, gera um certo preconceito, né? A mesma coisa que acontece com o bêbado, a mesma coisa que acontece com o sujeito que entra numa unidade de saúde com uma overdose. Muitas vezes os profissionais da saúde, porque esse é o ofício deles, né? Estão lá tentando salvar vidas e acabam ali soltando algumas falas que são difíceis de ouvir. Então, só queria acrescentar esse pensamento, né, para que, quem sabe, a gente possa desenvolver algum tipo de cobrança em cima da nossa classe política para o desenvolvimento de políticas específicas para isso, né? A união do povo é capaz de promover esse tipo de mudança. Muito bom, Luiz. Gleide, ó, você vai falar sobre esse tema, né? Sobre isso que eu falei, né? Aí você não quer aproveitar e já responder umas perguntas aqui? Posso falar? Pode falar, pode englobar aí. Tá. Então, é assim, a pergunta do Rogério. Qual seria a causa central de tal pensamento suicida? Seria uma desilusão afetiva, um descontentamento social, uma causa central? Vimos que na década de 30 muitos cometeram suicídio devido a mesmo perdas financeiras da Bolsa de Valores norte-americana. Qual seria o foco, doutora? Aí depois tem uma outra pergunta que fala assim, ó, quando estamos depressivos e tentamos pôr para fora e não temos sucesso, somos taxados de chatos. O que fazer nessa situação? Se você depois quiser que eu relembre as perguntas, né? Mas sua palavra, Gleide. Sim. Primeiramente, fazendo um adendo aí, mas um adendo somando com o que o Luiz falou, o suicídio e o uso das drogas tem uma relação muito íntima. Porque a pessoa que vai usar droga, ela já está destrutiva, já está se suicidando, né? Então, ela já está inconscientemente insatisfeita com a sua vida. E a gente sabe muito bem que as drogas têm questões existenciais aí que não é do presente momento, né? E o Luiz sabe muito bem disso, que é expert no assunto. A outra questão é que precisa deixar claro que é impossível compreender os motivos que levaram uma pessoa a se suicidar. A gente precisa entender que o suicídio está ligado à existência humana, tá? Esses dados a gente levanta, mas nós não temos, tá, ainda como confirmar efetivamente o que faz uma pessoa se suicidar. Porque trata-se de algo complexo, é a vida humana que está passando por um momento de dificuldade, de dor e de sofrimento. Pode ser fatores, né, multifatoriais. A pessoa pode ser levada a se suicidar por uma decepção amorosa? Pode. A pessoa pode ser levada por uma falta de um emprego, pandemia, isolamento. Tudo é possível se tratando de ser humano. Agora, uma coisa, o que a gente precisa compreender é que dentro, hoje, da nossa ciência, a gente já entende o seguinte, que às vezes aquela pessoa que se suicida foi aquela pessoa que guardou tantas coisas ao longo da vida, né, tantas coisas ela introjetou, que às vezes ela era para ser um assassino e não um suicida. Ele não falou, não se abriu, não teve a possibilidade, justamente por causa da questão cultural, então ele guardou. Em algum momento ele prefere tirar a própria vida do que a do outro, né? Então existem questões complexas sobre isso. A gente não pode afirmar uma situação em si. Fatores? Claro que existem, mas se tratando de existência humana, é impossível compreender e qualificar o motivo específico. Não dá, porque nós, seres humanos, transitamos aí numa sociedade com demandas variadas. Tá, a outra pergunta é da Kellen. Sim. Ela pergunta, quando estamos depressivos e tentamos pôr para fora e não temos sucesso, somos taxados de chatos. O que fazer nessa situação? Na verdade, também, Luiz? Na verdade, a gente está numa época onde a felicidade virou fast food, né? Ela chega rápido demais pelas mídias sociais. Todo mundo é feliz nas mídias sociais.
né? E aqui, claro que eu me incluo também, eu tenho lá minhas fotinhas, né? Mas também tenho os meus momentos existenciais, né? Mas a felicidade, ela está sendo vendida como um sanduíche. Passa e retira. Faz lá uma pose no Face e tá tudo certo. A gente precisa olhar mais sério. A felicidade é muito mais do que a aparência. A felicidade não é 100% encontrada. Às vezes é numa tristeza e num problema que você pensa na sua existência que você pode solucionar um pouco de quem é você. Outro fator muito interessante é que a gente precisa tirar, né, e separar o que é problemas de depressão. Nós estamos num momento onde não temos mais problemas. Tudo virou depressão. E eu não estou falando isso no caso da Kelly, em hipótese nenhuma. Eu entendi a pergunta dela. Quanto preconceito. Há uns tempo atrás, nós ouvíamos falar, eu estou com um baita problema, eu estou com um problemaço de nível grande. Gente, a gente precisa aprender a voltar a ter problemas. Todo mundo tem problemas, de ordens diários. Porque quando eu tenho problemas, eu desabafo, que alguns são em graus menores e outros em graus maiores, eu posso não trazer tudo para a depressão. E não fazer disso uma estatística para a depressão. É claro que alguns problemas se tornam depressivos, claro que se tornam, mas temos que reconhecer que temos problemas e que tem dias que a gente realmente não está legal. E se satisfazer por essa existência humana de não estar legal. Porque se cobrar felicidade 100%, é realmente não se aguentar. E uma hora cometer mesmo algo que não se deve fazer. A gente precisa aceitar que a tristeza faz parte da vida, que a melancolia faz parte da vida e que isso daí são problemas a serem pensados, conversados e resolvidos. E essa pessoa com quem você vai falar que você está depressiva, te acha um chato, eu espero que nunca ela tenha nada, né, relacionado à depressão, né? Porque aquela pessoa que julga, ela não sabe sequer o que é passar pela dor de uma depressão. Eu queria acrescentar aí para a Kellen, né, que a ajuda profissional hoje, um dos nossos objetivos aqui também no canal, é falar um pouco, desmistificar um pouco também a respeito da própria psicologia. Uma grande verdade é que é fácil de entender porque, assim, é uma ciência razoavelmente nova, é uma profissão razoavelmente nova e pouco ainda difundida, né? E a psicologia muitas vezes está associada ali ainda com loucura, né? Psicólogo só atende louco, né? Só doente mental e aquele tipo de coisa. E não é bem assim. Os profissionais da psicologia são muito atentos às transformações do tempo, das eras, das épocas, né? E a gente vive hoje um momento bem específico, né? Bem específico. Essa pergunta da Kellen é muito do momento que a gente está vivendo, sabe? Porque hoje, quando raramente uma pessoa pergunta para outra, oi, tudo bem com você? Como vai? Ela pergunta isso por mera educação, ela não quer saber como você vai. A sociedade não quer saber dos seus problemas, não quer nem ouvir falar dos seus problemas, né? A psicologia está aí para isso, né? Porque não dá para mudar. O ideal seria que a sociedade se abrisse mais, né? Mas isso depende de movimentos que vão muito além de uma única pessoa, ou de uma única cidade, de um único estado, de um único país. É toda uma tendência, uma maneira de pensar da nossa época. Então, isso é algo muito difícil de lidar. Então, busque ajuda com um profissional. Você não precisa estar absolutamente prostrado em cima de uma cama, deprimido, para falar, puxa vida, acho que agora eu preciso de um psicólogo. Não. Muito antes disso, né? Muito antes disso, você pode procurar, enquanto ainda existe saúde mental, apenas para aprender a lidar com coisas que a sociedade, há 60 anos atrás, coisa que as pessoas sabiam lidar, simplesmente conversando umas com as outras. Vivemos tempos diferentes hoje, tá? Essa conversa com os amigos, aquela cervejinha no bar, já não tem mais o mesmo efeito que tinha
há 50 anos atrás. Infelizmente, hoje, as pessoas necessitam cada vez mais do profissional da psicologia. A psicologia não para de crescer por conta disso. Os tempos em que estamos vivendo proporcionam esse aumento do profissional da psicologia. Legal, Luiz, muito bom. Patrícia fez um comentário aqui muito bacana, mas eu vou pedir que ela diga se eu posso falar ou não. Aí fica aguardando você falar aí, Patrícia, mas é muito bacana, viu? Parabéns. Tem aqui várias perguntas aqui, ó. Além de incentivar a falar sobre o assunto da Simone, o que pode ser feito para ajudar essas pessoas? Eu vou falar várias, tá? Porque tem muitas para a gente ganhar tempo. Tem aqui o Marco falando, acredito que é preciso muita coragem para cometer suicídio. Eu não tenho essa coragem ou será covardia? A Júlia, dizendo o seguinte, perguntando, os padrões impostos pela sociedade contribuem para o suicídio? Bacana essa colocação, né? Existem algum tipo de remédio ou plantas tóxicas que as pessoas usam para cometer suicídio? A Mariana perguntando. Vamos ver aqui, tem mais, hein? Bom, eu vou falar, se vocês quiserem falar sobre essas, depois eu falo as outras. Ok? Tá, bom. Por essa última, né, se existe alguma doença tóxica, né, claro que existe, né, alguma planta tóxica, né. Hoje, se a gente for levantar as estatísticas, né, a gente tem, assim, a relação do suicídio muito ligado a pesticidas, venenos, né, porque ainda são muito acessíveis, né. A gente tem a forma, né, cruel de se envenenar, também tem a questão da arma de fogo, enforcamento ainda é o maior índice do suicídio, ainda está em primeiro âmbito, né, armas brancas também, enfim, sim, tem plantas, sim, mas também tem venenos que, se tomados aí, você pode vir a morrer também. Quanto à questão da Júlia de ter colocado que os padrões podem levar uma pessoa, muito, muito bem colocado, né? Nós vivemos, como nós já comentamos, eu e o Luiz, os padrões de cobrança a uma perfeição, a uma vida perfeita, é muito grande sobre a sociedade. Inclusive até nos profissionais de saúde, né? Às vezes a pessoa não vai no psicólogo porque acha que o psicólogo nunca teve nenhum problema emocional. Mito! Mito! Nós temos problemas, sim. Passamos por médicos, cuidamos da nossa saúde mental, se ele achar necessário nós tomarmos uma medicação, nós vamos tomar, até quando ele achar necessário, nós fazemos terapia, nós temos que parar com isso, nós temos que parar de hipocrisia. A sociedade, ela é o todo, o profissional da saúde também tem problemas, e ainda, né, bem, porque se eu consigo ficar próximo de um problema, eu consigo ficar muito mais próximo de quem está ali próximo de mim no consultório. Afinal de contas, estar no lugar do outro é difícil. E se você esbarra num problema que ela já teve, a facilidade de você estar perto dela é mais fácil. Então, gente, todo mundo passa por problemas e todo mundo precisa de ajuda, inclusive os de saúde, da saúde. Psicólogos, psiquiatras, médicos, estamos todos propensos, para não dizer quase adoecidos. Deixa eu aproveitar, então, Gleide, e te fazer mais uma pergunta aqui. Sabemos... Silvio. Oi, perdão, Luiz, perdão. Posso fazer um comentário em cima da pergunta? Falou sobre coragem ou covardia, né? Eu não lembro, eu não vi aí quem foi o companheiro que perguntou. Tanto na definição de coragem quanto de covardia, existe a necessidade de se emitir um juízo de valor. E é justamente disso que a pessoa que está pensando em se suicidar, ela não precisa. Então, não é um gesto de coragem e nem de covardia. O ideal é não emitir nenhum tipo de opinião, nenhum juízo de valor a respeito disso que a pessoa provavelmente queira fazer, tá? Então, nem coragem, nem covardia.
né? É uma atitude humana, e precisa ser encarado dessa maneira, né? Como algo, eu não sei se existe algum outro animal que faça a mesma coisa. Acredito que o ser humano é o único que atenta contra a própria vida. Não tenho propriedade, nem nunca ouvi falar de uma outra espécie de animal que atente contra a própria vida. Então, não é uma atitude nem de coragem, nem de covardia. Para definir isso, seria obrigatório a emissão de um juízo de valor. E um juízo de valor é tudo que a pessoa não precisa. Tá. Ô, Gleide, só vou pedir para você virar um pouquinho o seu celular, sua câmera, está aparecendo pro outro lado. E? Sou analfabeta digital, mais. Gente. Aqui. Aí. Aí, ó. Eu sou analfabeta digital, né? Então, isso aí, acho que quem me conhece já sabe. A Anália está dizendo assim, ó, deveria ter psicólogos nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais e até mesmo nas igrejas. E, claro, conscientizar as pessoas sobre a importância de se abrir com alguém que estudou e sabe te direcionar. Vou emendar com uma outra pergunta aqui, dizendo o seguinte, pedindo para vocês falarem o que seria o transtorno bipolar. Ou uma pessoa bipolar, acho que ele falou. Deixa eu ver quem é. Dá só um minutinho. Bom, eu acho que depois podem já ir comentando. Quem vai falar primeiro? Você fala primeiro, Glaucia? O Gleide? Tá. Bom, primeiro a relação de ter psicólogos em todas essas áreas já é excelente colocação, né? Essa pessoa, ela já está de parabéns por ela ter essa consciência, né? Inclusive, a gente já tem aprovado, né, na Câmara, que já é obrigatório psicólogos nas escolas, assim como assistentes sociais também. O que está se aguardando, né, é que haja aí a questão da política colocar em prática, mas já está confirmado isso, por causa da saúde pública mental, né? Isso é fato, é necessário que haja sim, né? E corretíssimo, é preciso. Em relação ao transtorno bipolar, já fala bipolaridade. Bipolar é o extremo. São as pessoas que têm alternâncias de humor, né? Elas vivem alternadas, né? Um transtorno de bipolaridade, a pessoa ela passa por momentos muito duros de tristeza e depressão, e depois de euforia, que é junto, e mais depois para frente ela passa pela mania. Então ela fica assim, uma hora ela tá muito no baixo, né? E quando é a bipolaridade, tem um tempo, tá? É um tempo um pouquinho mais longo, porque a gente tem outro tipo também de transtorno, como distimia, que é uma depressão crônica, que ela é uma distimia diária, né? Então não é essa. O bipolarismo, ele tem um distanciamento de período, onde a pessoa está eufórica, ela está ativa, aí depois ela cai na melancolia, né? Depois de um período. Esse é o perigo. A maioria das pessoas com transtornos bipolares acabam se suicidando no momento que está na euforia, porque na euforia ela está com força. Na hora que ela não está na euforia, ela está largada, sem forças, né? Então, o transtorno de bipolaridade é o transtorno de humor. A pessoa passa por períodos de euforia e de melancolia. Legal. Luiz? E é chamado de transtorno porque também não se conhece a causa. Né? Justamente. Não tem uma definição de causa e por isso ele recebe o nome de transtorno. Outra coisa também muito importante que o Luiz colocou é que as doenças e os transtornos, elas ganham no CID, né, no Código de Identificação das Doenças, precisa de ganhar essas matrizes, até porque também algumas pessoas podem mudar e precisa levar aí esse código. Mas a gente precisa entender que são estruturas de mentes, né? E que, de repente, o que uma estrutura de mente não é igual para o outro. Então, a gente não tem como qualificar. O bipolarismo é um transtorno? Precisa de ajuda? Sim, mas bem assistido é um tipo de mente que vive-se muito bem. Eu vou fazer duas perguntas, então. Me desculpe, quem fez a pergunta sobre o bipolar, né? A Rosana está dizendo que a Alcione queria saber o que é uma pessoa bipolar.
então acho que é a Alcione, né? Me desculpe que eu não consegui localizar aqui, passou bastante tempo, mas acho que foi respondido, né? Se não, você faz o comentário aí, por favor, que eles voltam a falar sobre o assunto, ou depois respondem, depois da live, né? Depois de terminar. Tem aqui, então, uma pessoa que perguntou, também não estou achando, se vocês observaram que na pandemia houve um aumento de casos de suicídio, e eu pessoalmente gostaria de acrescentar a essa pergunta, se houve um aumento de casos de transtornos de humor, de pessoas com problemas, né, e inclusive de alcoolismo, de uso de drogas, que aí, no caso, acho que o Luiz pode dar uma contribuição aí, né? Você quer falar primeiro, Gleide? Eu vou falar um pouquinho das questões clínicas e vou deixar a questão aí das drogas com o Luiz. A pandemia, sim, ela traz, é uma nova condição, é um novo momento. Tudo que é novo não é fácil para ninguém. A pandemia aumentou, sim, o índice de suicídio, houve aumento, né? Por quê? Porque a questão da pandemia é a questão do isolamento, é a questão de você não estar acostumado a estar com você. E também tem outras questões dentro da pandemia, a perda de emprego, né? A relação familiar, a pessoa passa a estar mais convivendo junto, os problemas são mais visíveis, o dia a dia mascara muitos problemas, a família mais junta fica mais evidenciada, a falta de pedir uma ajuda. Então, realmente, na pandemia houve aumento, sim, né, de ideação suicidas, tá? E de que relação a conflitos, tá? E a abuso aí, tenho certeza que o Luiz também vai concordar. Na verdade, assim, o próprio AA mencionou na página oficial do Brasil que o número de pedidos de ajuda em relação à média, né, subiu um número considerável, né, se eu não estou enganado, acho que cerca de 30% a mais nos pedidos de ajuda ao site de Alcoólicos Anônimos, né? Houve um aumento. É claro que, assim, a situação ainda é recente, esses dados ainda vão receber tratamento, né? Os números absolutos são maiores, mas eles ainda vão ser tratados, né? Esses dados ainda vão receber tratamento. Para quem não sabe o que é tratamento, é a aplicação das regras de estatística, né? Para que esses números possam receber uma maior precisão e assim a gente possa falar cientificamente a respeito do tema. O que a gente tem hoje aqui são números relativos. É claro, a gente também está tendo uma overdose de família, né? Graças ao distanciamento social, o convívio familiar acabou ficando muito mais próximo do que era o natural antes do período de pandemia, né? Então, assim, coisas que também passavam despercebidas, hoje não passam mais, né? Existe ali um tempo onde a família demora para descobrir que o sujeito está usando drogas ou que ele está bebendo demais. Com essa overdose de família, essas coisas começam a ficar evidentes. Comportamentos também dos filhos, né, que muitas vezes os pais trabalhando fora não dão conta de perceber os sinais dos filhos, agora com os filhos dentro de casa tudo isso fica mais evidente, né, o transtorno de personalidade limítrofe, né, também chamado de borderline, é um transtorno que passa despercebido assim durante anos com a família não consegue perceber, tá? E com a overdose de família que a gente está vivendo, todos esses transtornos acabaram ficando mais evidentes. Então, com certeza, a pandemia aí, depois desses números tratados, a gente vai poder falar disso com mais propriedade e com mais precisão, mas não tenho dúvida que, se não aumentou os casos, pelo menos aumentaram as notificações. As notificações tiveram um aumento aí muito expressivo. Outro mais dado, duas perguntas, nós estamos chegando... Pode falar, outro dado também que é interessante relevar, né, e colocar para a população, que a relação do suicídio está muito ligada a fatores
socioeconômicos, né? Sociais, culturais e biológicos também. 54% hoje das pessoas que se suicidam são negros, né? São esposo e esposas, os cônjuges negros, ou seja, 54% são atingidos ainda para a classe baixa, né? Classe baixa média, ou seja, a gente tem uma relação muito social, muito cultural e muito política relacionada ao suicídio, tá? Então, multifatorial. Então, os nossos suicídios ainda estão mais nas classes baixas. Tá. Luiz, fechei seu microfone porque estava dando um barulho aqui. Voltou. Bom, tem mais duas, eu vou fazer mais duas perguntas, tem mais, depois eu vou pedir para que vocês, na página, né, possam responder essas perguntas, a gente envia para vocês, Leite, tá? As perguntas certo. Que não foram respondidas, porque não dá tempo de falar de todas. Então, tem uma pergunta da Mona Lisa aqui, que diz assim: toda pessoa que comete suicídio tem tendência a problemas mentais? E uma outra pergunta da Cláudia diz assim: tenho uma conhecida que fica se beliscando, se unha. Isso é um alerta? Bom, primeiro a pergunta da Mona Lisa, né? A gente já tinha falado sobre isso. Nem toda pessoa que se suicida, ela está laudada com algum transtorno, né? A gente não pode, né? Não é causa e efeito. Transtorno mental não tem correlação com suicídio. Pode aumentar o caso? Pode. Mas a gente não pode achar que todo suicídio é causado por transtorno mental, tá? Não, uma pessoa pode vir a se suicidar por questões existenciais, pessoais, a demanda da vida, fatores ligados à questão da sua própria condição como ser humano, e isso não tem nada a ver com transtorno mental. Como o próprio Luiz falou, a nossa sociedade mudou, hoje as pessoas não estão acostumadas a estar consigo mesmo. Essa falta de estar consigo mesmo, o que é preciso e necessário, né, quando a pessoa se vê, né, ela não dá conta. Então, nem toda pessoa que se suicida tem transtorno mental. Não é causa e efeito. Tá? A outra pergunta? Era sobre se que uma pessoa tem uma conhecida que fica se beliscando, se unha. Isso não Sim, essa relação do autoflagelo, né, que é uma relação aí das lesões autoprovocadas intencionalmente, né, que aí a gente conta com o CID X60-X84, porque é a que chega mais próximo aí do autoflagelo, que são as lesões autoprovocadas intencionalmente, elas, claro que elas querem dizer alguma coisa. Você está se machucando, você está, né, você está causando dor em você. É preciso buscar ajuda, né? Eu não vou dizer que isso vai levar ela a suicídio, em hipótese nenhuma, né? Um atendimento clínico, a demanda é longa, né? E a gente precisa estar com o paciente. Mas que essa pessoa precisa de ajuda? Claro que ela precisa. O beliscão dói. Tudo que você se autoflagela precisa ser olhado. Assim como o uso da droga é um autoflagelo, substâncias químicas. A pessoa está buscando se matar. Quer falar, Luiz? Sim, é um sinal aí de alerta, merece atenção, e como a Gleide disse, né, inclusive com ajuda profissional para tentar entender. Situações como essa, a tendência das pessoas é sempre fazer um juízo de valor a respeito do gesto, de maneira isolada. Isso inibe a pessoa de falar sobre o assunto, né? Toda vez que a pessoa é duramente repreendida por fazer alguma coisa desse tipo, só vai fazer com que ela faça isso de maneira secreta. Então, não adianta tentar inibir o comportamento na marra. É necessário entender esse comportamento, por que ele acontece, e a pessoa habilitada para isso é o profissional. Precisa de ajuda profissional, inclusive, buscando a raiz do problema. Corretamente.
Legal, já tem gente aqui pedindo pelo próximo. Parabenizando aí vocês dois, muito esclarecedor, viu? E tem uma colocação, bom, a Patrícia me autorizou a falar sobre o depoimento dela, então eu vou falar rapidamente. Ela diz assim: eu tentei 27 vezes suicídio em minha vida, tomei remédios para depressão a vida toda, tive perdas imensuráveis por causa dessa doença, e hoje faz 3 anos que não faço uso de remédio nenhum, e graças a Deus não tenho mais nenhum pensamento suicida. Posso dizer que encontrei a paz interior e aprendi a lidar com meus limites. Obrigada por essa live, espero que ajude muitas pessoas. Um depoimento muito bacana, né? E eu vou falar uma última aqui, que é a da Cidinha. E a Cidinha falou um pouco do que você disse agora, Cleiton. E com essa colocação dela, eu quero já pedir para vocês comentarem e já se despedir do pessoal, falarem aí quais são os próximos passos, se você volta aqui com a gente, Cleide não volta, o Luiz está aí toda segunda, né, Luiz? Pediram aí eu também colocar o telefone de vocês aqui na tela, eu coloquei da Cleide, o do Luiz está na página, né? Aqui na página, eu posso colocar aqui também. Então, vou fazer o comentário da Cidinha e pedir para vocês fazerem aí as suas considerações finais, tudo bem? Então, vamos lá. A Cidinha Moura diz o seguinte: infelizmente, vivemos uma triste realidade. Já não temos mais tempo para conversar, para ouvir. A tecnologia tem tomado o lugar das palavras e as pessoas estão vivendo cada uma no seu próprio mundo. Mundo esse que muitas vezes é desconhecido pela própria pessoa. Quem quer se despedir primeiro? Vou me despedir primeiro, né? Também para agradecer aí, primeiro o público, né? Que esteve com a gente, meu agradecimento a todos que participaram, aos que ouviram, né? Eu gostei bastante, ao Luiz, ao Silvio pelo convite, né? Quero falar do depoimento daquela moça, né? É da Patrícia, que hoje ela se sente em paz. Que bom, Patrícia. Não importa o caminho que te fez encontrar a paz. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu tive uma palestra, uma profissional maravilhosa. E nós sabemos que dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, né? E ela fez uma colocação enorme, né? E aí, a gente quando estuda, relativamente jovem, minha abordagem é essa, minha abordagem é aquela, não sei. Ela falou, gente, existem vários caminhos que chegam até São Paulo. Não importa qual caminho você tomar, o importante é você chegar. Se você encontrou a paz, né, encontrou a saída para o seu problema, né, e você não disse qual, mas o importante foi que você encontrou, graças a Deus. Eu fico muito feliz por isso. E vou torcer para que você continue assim. E você dar o seu depoimento é um ato de coragem. Porque realmente, 27 vezes você tentou se suicidar, você realmente teve aí a mão de Deus te acolhendo e te cuidando. Então, agradeça a Ele, preserve sua vida e que isso sirva para ajudar as outras pessoas como você está fazendo agora, né? Que isso possa ajudar o seu próximo, né? Bom, eu não me lembro se tinha alguma outra pergunta, né? Eu falo tanto que nem me lembro. Encerro aqui, agradeço a todos que me assistiram, ao Luiz, ao Silvio, ao canal. Se vai haver ou não uma outra vez, aí é questão de nós conversarmos, né? Aí, nos bastidores, se houver necessidade. Vocês também podem convocar, tá? Vocês, público, podem convocar um outro tema, uma outra colocação, né? Vocês é que vão decidir o que vocês querem ouvir na página, né? Tem o Luiz aí toda segunda-feira falando sobre, né, descomplicando a reabilitação, falando que quando mais a gente fala, fica mais fácil, acessível pedir ajuda. E vocês, deem sugestões, né? A gente conta com vocês. Peçam e se tiver ao nosso alcance, a gente atende.
Meu muito obrigada. Tá fechado. Agora tá aberto. O meu também. Bom, gente, para vocês é só a gratidão, né? Só queria expressar aqui a minha gratidão. Não tô lá no escritório onde eu gravo tradicionalmente as minhas lives, né? Tô sem o meu foninho, não trouxe o meu equipamento. Tô aqui na casa do meu pai, inclusive mandar um beijo para ele, beijo, pai, né? Mandando um aqui, depois eu vou dar um pessoalmente também. E agradecer pela oportunidade de participar, de falar um pouquinho a respeito desse tema, né? Um tema, como eu disse, né? Atual e num momento propício para se falar disso, tá? Agradecer a Gleide aí pela iniciativa, né? Agradecer ao Silvio pelo carinho de sempre e agradecer a você, né? Público cativo aí, fiel da nossa página, né? Que está sempre presente aí com a gente em tudo aquilo que a gente faz aqui. Na produção de conteúdo, né? A gente se esforça para isso, para que o nosso conteúdo seja sempre original, né? Não seja uma mera reprodução de coisas que se vê em outro lugar. Então, todo conteúdo da página Descomplicando a Recuperação é sempre conteúdo original, dá trabalho para fazer. Então, eu peço a você, né? A sua curtida, a sua inscrição no canal, o seu comentário e o compartilhamento. Quando você entrar na página Descomplicando a Recuperação, você vai encontrar lá um botãozinho dizendo assim, ó, convide os seus amigos. É importante dizer também que esse vídeo vai ficar gravado, então convide os seus amigos que não puderam ver ao vivo, para que eles possam, num momento posterior, acessar a página e encontrar também esse vídeo lá de conteúdo. Meu muito obrigado pelo carinho de todos, pela participação de todos. Vocês são as pessoas mais importantes para mim, nesses momentos aqui que a gente dedica ao canal. Tudo é feito para você, por você e com muito carinho. Então, obrigado ao público, obrigado Silvio, obrigado Gleide, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Silvio. Obrigado, gente. Pois não, Gleide, pode falar. Eu quero fazer uma última colocação. Uma última chamada. Cuidado quando você for tocar numa vida humana, falar com uma vida humana. A gente tem hoje 40, assim, só para a gente ter uma ideia, a cada 40 segundos a gente tem uma pessoa se matando no mundo. Cuidado, responsabilidade, compaixão, amor. Muito cuidado. O próximo é você, é seu espelho. Meu muito obrigada. Obrigado, Gleide. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que participaram. Certamente teremos mais para frente aí. E a gente volta e informa vocês na página Descomplicando a Recuperação. Compartilhem, curtam, e para que a mensagem chegue a mais pessoas, né? Possa aí colaborar com a vida de mais pessoas. Ok? Obrigado a todos. Próximo.